TSE retoma julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Saiba o que já ocorreu. Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta sexta-feira, no dia 30, o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, com a expectativa de conclusão. Até o momento já foram dados 3 votos pela condenação e um contrário. Faltam os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Caso apenas um deles vote pela condenação, já haverá maioria. Os ministros analisam se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então presidente realizou ataques sem provas ao sistema eleitoral. A ação foi apresentada pelo PDT. Esta será a 4ª sessão dedicada ao julgamento. Inicialmente, a previsão era que o caso fosse concluído na quinta-feira, após 3 sessões. Entretanto, o tempo não foi suficiente e será utilizada a sessão desta sexta-feira, originalmente destinada ao encerramento do semestre. Na próxima semana será iniciado o recesso do Judiciário. O julgamento está marcado para as 12 horas. A primeira a votar nesta sexta-feira será a ministra Carmen Lúcia, seguida por Nunes Marques e, por fim, por Alexandre de Moraes, que é presidente da Corte. Está se esticando esse elástico. Mas a gente sabe que isso já está desenhado, né, Márcio? Na verdade, a gente já sabe qual é a decisão desses juízes. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem um juiz que votou contra a inegibilidade do ex-presidente, a gente abre margem para as discussões para que os juízes possam vir e reiterar ou, de repente, questionar, e aí esse julgamento, de repente, nem dure 8 anos, esse processo de inegibilidade. Inegibilidade, né? Quer dizer, aí o Bolsonaro fica fora da política, aí vamos ver quem é que vai tentar segurar esse legado, né, enquanto ele está fora da política. E ele tem, eu acredito muito, tem muita gente aí que possa segurar esse legado dele, talvez a própria esposa dele está se colocando. Na verdade, é aquela coisa, né? A gente já sabia que isso ia acontecer desde quando surgiu essa possibilidade desse julgamento. O Bolsonaro está revoltado, mas ele está realmente mais discreto. Teve algumas falas esses dias nas redes sociais, mas a gente sabe que eu estava vendo alguma coisa, eu não me atentei muito a essa informação que eu tive esses dias em relação à inegibilidade de 8 anos, que até lá muita coisa pode acontecer. E a partir do momento que a gente tem um desses ministros votando contra essa inegibilidade, isso pode ser margem para que os advogados do próprio ex-presidente possam recorrer e, de repente, diminuir esse processo. Então, de repente, eu acho engraçado essa nossa dança, né? Está se observando as eleições de 2024, as eleições do ano que vem, que é lógico, as eleições em que a base do país começa a ter força para pleitear. Está se observando as eleições de 2026. 2026. Quer dizer, todo esse período, e lógico, o presidente Jair Bolsonaro teve dificuldades em lidar com a presidência. Óbvio. Né? Muito se fala que, na verdade, a eleição não foi o PT que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Né? Há uma discussão muito grande nesse sentido, em que estava tudo certo para a vitória dele, mas, pelos erros cometidos na presidência, isso levou com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder e a maioria observasse ele como uma pessoa capacitada para conduzir o país. Então essa é a discussão. Só que agora Bolsonaro enfrenta toda essa situação dos seus atos durante o governo, que chegam agora à condição de análise jurídica, né? A votação das suas ações, né? E a justiça acaba sendo exercida aí. É extremismo, não é extremismo, foi feito, não foi feito, aí cabe as instituições julgar, porque a gente vai ficar acompanhando. É aquela coisa, o poder da caneta, né? São eles que estão sentados na cadeira, são eles que têm o poder da caneta para julgar. E essa inegibilidade, que foram vários fatores que levaram, claro, foram várias ações do ex-presidente que levaram a essa situação, mas uma em principal foi o fato dos ministros, dos embaixadores dos países ele ter convocado os embaixadores, né, para uma reunião e aí ter questionado o nosso sistema eleitoral. E aí eu acho que o que pegou muito foi isso. E ele acabou ficando à deriva, né? Porque todos os aliados dele nessa situação, não sei se vocês souberam, mas todos os aliados dele que deporam em relação a essa reunião acabaram falando que a responsabilidade é toda dele
que ele que decidiu fazer, então assim, ele se viu sozinho, achando que tinha tantos aliados. Mas enfim, só para lembrar que esse foi um ponto principal e primordial nessa decisão de inegibilidade e de julgamento. Vamos aguardar se vai concluir hoje mesmo ou se isso vai se estender e vai seguir, hein? Eu não sei. Eu acho que sim, porque... Porque na verdade, há uma situação que vai desgastando, né? Vai se estendendo e vai desgastando, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que vai ter. É porque, na verdade, o que é moroso é a leitura dos relatórios, né, das decisões. Que são... Se alguém pedir vistas, um abraço. Entendeu? Aí é isso que é o problema. Isso demora. Mas eu acho que pode ser que role até o final de semana, mas eu duvido que vai se estender até a semana que vem. Eu não sei, não. Eu não coloco os ovos numa cesta só, porque... Claro. 10h27, na segunda-feira a gente fala a respeito. Pode ser.